Olá, o meu nome é Marisa e este é o Olá Tarde, o podcast que promete adoçar os teus ouvidos. Confessem, também são viciados em doces, massas fofinhas e risadas açucaradas? E se ainda não são, preparem-se! No Olá Tarde descomplicamos a pastelaria, contamos histórias, lendas e partilhamos memórias. Mas não se preocupem, porque aqui os gatilhos são de açúcar e especiarias. Por isso, apertem o avental e bora começar! Aviso, se resistir a um doce não é o teu superpoder, este podcast não é para ti. O Olá Tarde não é recomendado para quem procura manter-se longe das tentações açucaradas. Caso sintas uma vontade irresistível de saborear as receitas mencionadas no podcast, sugiro que consulte a tua despensa ao supermercado mais próximo. Lembra, o Olá Tarde é uma experiência auditiva e não substitui a consulta da versão escrita e imagem no blog. Mantém-te doce com responsabilidade. E no episódio de hoje, pão de ló úmido. Uma receita tradicional de Páscoa que vai deixar todos a salivar. Imagina este deleite dos deuses. O pão de ló úmido, à primeira vista, parece um bolo recheado com um creme que correu mal. Mas ao deslizar a faca através da sua superfície dourada e delicada, revelamos um espetáculo de texturas que desafia todas as expectativas. A sua textura é simplesmente divina. Fofa, líquida e cremosa, como um abraço aveludado que derrete na boca. Cada garfada é uma experiência encantadora, onde a cremosidade se entrelaça perfeitamente com a delicadeza da massa, proporcionando uma explosão de sabor impossível de resistir. Este é o bolo mais básico e sublime que todos aprendemos a fazer com apenas 3 ingredientes: ovos, açúcar e farinha. E como toda a receita de ingredientes simples, os segredos residem na preparação. Primeiro, a magia acontece quando os ovos são batidos minuciosamente com açúcar. Segundo, o forno precisa de estar bem quente, dando-lhe pouco tempo de cozedura. E por último, mas não menos importante, o terceiro segredo são as mãos do cozinheiro, que transformam este simples trio de ingredientes numa obra-prima irresistível. E que tal falarmos da origem desta maravilha? Não. Vamos evitar polémicas. Porque, como várias receitas conventuais portuguesas, o pão de ló úmido tem múltiplas versões. E eu, assim de repente, lembro-me já de 3. O pão de ló do painho, o pão de ló de alfeizarão e o pão de ló de ovar. Qual é o melhor? Qual é o original? Não sei. Nem vou entrar por aí. Cada um tem as suas características. Em vez disso, vou partilhar convosco uma receita de pão de ló úmido, ou pão de ló de cremoso, como preferirem chamar, sem uma localidade associada. Apesar de ser tradicionalmente servido com entusiasmo nas épocas de Páscoa e Natal, este pão de ló transcende as barreiras temporais. A sua magia pode ser apreciada em qualquer estação, qualquer mês, qualquer dia, tornando-se um deleite bem-vindo em momentos especiais, desde aniversários até descontraídos encontros entre amigos. Confesso que este é um dos meus bolos favoritos. Por isso, deixemos-nos de conversa e passamos à ação. Pega num lápis ou na caneta, porque os ingredientes que vais precisar são 2 ovos médios, 6 gemas de ovos, 100 gramas de açúcar e 50 gramas de farinha. Ai, não descartes as claras. Podes aproveitar para fazer uma molotov, receita que já partilhei na primeira temporada, ou podes guardá-las no congelador, porque vais precisar delas para o próximo episódio. Aqui não há desperdício. E como material vamos precisar de uma batedeira ou vara de arames, uma peneira, papel vegetal e uma forma redonda sem buraco de 20 cm. E agora chegou o momento. Vou desvendar os segredos que, na verdade, não estavam assim tão bem guardados. Começamos por preparar a nossa forma. Forramos uma forma redonda sem buraco com papel vegetal e untamos com manteiga. O papel vegetal deve ser mais alto que a forma, porque é ele que vai ajudar a desenformar o bolo. Sim, porque este bolo não pode ser desenformado da forma tradicional. Não podemos simplesmente virá-lo ao contrário, como um truque de magia.
Quanto ao forno, ele deve ser pré-aquecido a 225 graus Celsius. Começamos a receita batendo os ovos inteiros com as gemas e o açúcar até que a mistura triplique de volume, fique mais clara e o açúcar esteja completamente dissolvido. Isto geralmente leva uns 15 a 20 minutos. Recomendo o uso de uma batedeira elétrica para poupar tempo e preferencialmente uma batedeira fixa, para que possas deixar a magia acontecer enquanto fazes outras tarefas ou ficas a fazer scroll no telemóvel. Com os ovos e o açúcar batidos, desligamos a batedeira e incorporamos a farinha peneirada. O ideal é adicionar a farinha aos poucos, garantindo que a pressão anterior esteja completamente incorporada. Importante não bater, queremos uma massa fofinha. Despejamos a nossa massa fofinha e maravilhosa na forma preparada no início, cobrimos com papel vegetal e levamos ao forno quente por cerca de 10 minutos. E aqui é o momento crítico. E vou ser sincera, pode não correr bem à primeira tentativa da receita. As laterais devem estar cozidas, mas o centro deve permanecer úmido, ou seja, mal cozido. Podemos verificar a cozedura por volta dos 7 minutos de cozimento. E depois... sabes, depende da personalidade do vosso forno. Retiramos do forno, esperamos alguns minutos e desenformamos com a ajuda do papel vegetal. Este bolo tem tendência a baixar no centro. Quanto mais úmido fica, mais baixa depois de cozido. Idealmente, deve ser consumido no dia seguinte ou depois de arrefecer por completo. E assim o nosso pão de ló úmido está pronto para adoçar a tua Páscoa. E eu termino este episódio. A receita escrita com todos os detalhes, truques, dicas e fotografias do passo a passo já está disponível no blog. Não te esqueças de nos seguir no Instagram @podcast_olatarte e ficar a par de todas as novidades e curiosidades. E já sabem, podem enviar dúvidas, críticas ou sugestões para o nosso Instagram por mensagem escrita ou de voz. Digam se gostaram, se não gostaram, qual a receita que querem ou digam apenas que ouviram. Se gostaram, subscrevam, ponham gosto, ponham 5 estrelas, comentem e partilhem, porque é grátis e ajuda muito. E se não gostaram, pronto, também o que é que se pode fazer? Nem toda a gente tem bom gosto, não é verdade? É na boa. Podes só partilhar com aquele teu amigo com o qual criticas tudo e todos? Sim, esse mesmo que te lembraste. Assim, ouvem os dois o episódio e têm assunto para falar. Mas vá, obrigada por teres ouvido este episódio até ao final e para o próximo episódio trago uma receita onde podes usar as 6 claras de ovo que sobraram desta receita. Consegues adivinhar qual é? E não te esqueças que os novos episódios saem nos dias 1 e 15 do mês. Até lá, tchau!